Olá, seja bem-vindo ao curso de Engenharia Reversa, uma introdução. Meu nome é Matheus Gualberto Souza Santos, eu sou membro da RSI desde 2018, época na qual eu entrei na UFC, no curso de Ciências da Computação, e após algum tempo desempenhando atividades na RSI e resolvendo alguns CTFs, eu, eu me deparei com a Engenharia Reversa, e comecei a estudar aquele assunto e achei muito instigante. Hoje eu quero compartilhar um pouco desse conhecimento que eu obtive com vocês. Aqui eu tenho dois e-mails, um pessoal e um profissional, qual vocês podem fazer contato, tirar alguma dúvida. E bem, vamos lá. A ementa do curso, eu quis trazer uma ementa que fosse teórica o suficiente para vocês começarem a entender o que é a engenharia reversa de fato. Porque eu poderia simplesmente pegar um debugger e começar a debugar e boa parte das pessoas não entenderem. Mas eu quis construir assim para que, mesmo que vocês não entendam parte do conteúdo, vocês saibam o que pesquisar, onde pesquisar e qual linha de raciocínio seguir. Nós vamos começar com a introdução à engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Os objetivos, o que seria engenharia reversa em um software. Depois nós vamos partir para a nossa base em si, que é o capítulo, digamos assim, que mais tem conteúdo, que é a arquitetura de computadores e o assembly. Nós vamos estudar um pouco sobre a arquitetura de von Neumann e os componentes de computadores, como a ALU, como a RAM em si, memória RAM, memória principal, né? A CPU, etc. Nós vamos ver também algumas arquiteturas atuais, a diferença de código de máquina e assembly, o que seria um código de máquina, o que seria o código assembly, né? Como meu código em C roda no computador, isso daqui os programadores de C vão ver, né, na prática como é que o código dele roda a baixo nível. Nós vamos comparar um pouco o código de C com Assembly, que a gente vai ver as semelhanças, as diferenças, o que é acrescentado pelo compilador, etc. Algumas instruções Assembly que são utilizadas, que são mais utilizadas e que são necessárias, o conhecimento delas, para efetuar a engenharia reversa de softwares. Nós vamos passar também por variáveis, seções e hashtag, como variáveis são criadas a baixo nível, o que são seções, o que é stack. Nós vamos passar também para um assunto, né, chamado a chamada de funções em assembly, como uma função é chamada, como ela retorna o valor, como eu passo os argumentos para essa função. E nós vamos ter um laboratóriozinho prático, que eu recomendo vocês já terem uma VM, saibam que é uma virtual machine, né, uma máquina virtual. Instalem uma VM com Windows 7, Windows 8, Windows 10, qualquer uma dessas versões vai servir. Esse curso, infelizmente, tem alguns pré-requisitos e alguns conhecimentos desejáveis. O conhecimento de programação em C ou C++, ou em outras linguagens, a lógica de programação é necessária, porque nós, mesmo a baixo nível, nós estamos lidando com a lógica de execução de um programa. Então é necessário vocês entenderem o que acontece acima, né, do nível de assembly, a alto nível, para que vocês compreendam o que vai acontecer a baixo nível. C e C++ porque nós vamos lidar mais com programas compilados. E essas linguagens são compiladas. Compreensão acerca dos sistemas de numeração, como decimal, binário, octal, hexadecimal, transformação de uma base na outra, porque nós vamos lidar com endereços, nós vamos lidar com dados brutos, e eles são todos números. E de diferentes bases que nós vamos encontrar, né? Dentro do código nós vamos encontrar algumas coisas decimais, boa parte vai ser hexadecimal. É necessário também um entendimento sobre a tabela ASCII e strings em C.
É desejável que vocês saibam que há tabelas aqui, que são strings em C, como declarar uma string. Isso pode ajudar a entender melhor esse conteúdo. É desejável conhecimento anterior em arquitetura de computadores, mas não é um pré-requisito, já que eu vou tentar repassar o básico para vocês, o básico que é utilizado na engenharia reversa. É necessário que vocês saibam instalar programas no Windows, né? Next install, e visão geral de sistema. Saiba mexer no Windows em si, o básico mesmo, que acho que boa parte dos que estão assistindo sabe. Também é necessário um computador ou máquina virtual com Windows 7 ou Windows 10 ou Windows 8 também, que nós vamos executar os programas, os debuggers e alguns outros programas, né, uns binários que eu consegui pra gente, legalmente, né, pra gente fazer engenharia reversa neles. Então, o que seria a engenharia reversa? Como a Wikipédia diz, engenharia reversa é o processo de descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo, objeto ou sistema, através da análise da sua estrutura, função e operação. Um exemplo disto é quando nós damos um brinquedo a uma criança. Geralmente a criança vai desmontar o brinquedo, tentar entender o que está lá dentro, modificar esse brinquedo. E isso em si já é a engenharia reversa. Ou seja, a engenharia reversa é o ato de você desmontar algo e tentar entender as estruturas internas, as funções, as operações que acontecem dentro desse dispositivo ou objeto. No caso de engenharia reversa em softwares, nós aplicamos esses conceitos a programas em si, programas tanto compilados quanto interpretados. E essa área é bastante vasta, e vários engenheiros reversos têm diferentes objetivos, tanto entender o software, como procura de vulnerabilidades, né, dentro do software a baixo nível, implementação de melhorias. Se você não tem um código-fonte, por exemplo, você pode tentar programar uma melhoria entendendo o código, entendendo as rotinas em assembly e tentar programar em assembly para isso. Entendimento das rotinas internas, né, que seria necessário para a implementação de melhorias. Cópia e modificações de programas, ou seja, se um concorrente, por exemplo, tem um software X que tem uma função que eu queira, eu posso fazer isso, né? Eu posso estudar o software dele naquela função e tentar ver como é que ele fez isso, qual a lógica do programa, como seria mais ou menos o código em C ou Java ou qualquer outra linguagem, como seria a lógica daquele programa que me implementar. E eu posso implementar isso. Claro, a engenharia reversa está sujeita a diversas leis de proteção a direitos autorais, como a DMCA e entre outras. Então, não é todo software que nós podemos fazer engenharia reversa assim arbitrariamente. A engenharia reversa de software também é um meio utilizado pelos crackers para programar keygens, programar que são geradores de seriais, né? Para entender o funcionamento de certas rotinas dentro do código legítimo de uma determinada empresa ou produto, para fins maliciosos, né? No caso, fazer os famosos cracks de softwares, burlar as proteções, checagens que são do produto em si, né?